Fala aí pessoal, beleza? Bom, nessa aula nós vamos estudar aqui o filósofo São Tomás de Aquino, que é esse filósofo super famoso, super conhecido e super importante, que viveu ali na Idade Média, mais especificamente no período da Escolástica. Rapaz, fique atento para não perder nada. Segue a vinheta aí. A primeira coisa que a gente tem que compreender sobre o filósofo São Tomás de Aquino é o momento específico da Idade Média em que ele vive. São Tomás de Aquino é um filósofo que vai estar vivendo ali no período que nós conhecemos também como escolástica. Lembrando que a escolástica ela é marcada pelo surgimento das primeiras universidades. E o nome escolástica, inclusive, ganha o nome por conta das universidades que surgem, né? Que são as escolas, né? As escolásticas, que são, inclusive, construídas, elaboradas, digamos assim, dirigidas, coordenadas pela Igreja Católica. Então, nesse momento, onde surgem as primeiras escolas, você tem também a releitura dos escritos de Aristóteles. Inclusive, a releitura que os pensadores fizeram de Aristóteles influenciou a própria formação das universidades, a formação das escolas. Porque, não sei se você lembra, o Aristóteles é um filósofo que vai sistematizar o conhecimento, ou seja, ele vai sistematizar a ciência, dividir a ciência em categorias. Teremos ali, com Aristóteles, a criação de campos específicos de investigação. Aristóteles vai dizer o seguinte: olha, a física é a ciência que estuda o movimento dos corpos, a biologia estuda a estrutura dos seres vivos, a metafísica estuda as causas primeiras, a lógica é a estrutura da argumentação, ou seja, isso é sistematizar, isso é organizar. E se você parar para pensar do jeito como a universidade ela funciona mais ou menos de acordo com essa sistematização, ou seja, são cursos, departamentos, ciências específicas, especializadas em vários diversos campos de saber. Mas existe uma sistematização, uma organização, uma categorização do conhecimento que Aristóteles, de alguma maneira, introduz para o pensamento ocidental, e as universidades, quando elas surgem na escolástica, elas surgem mais ou menos também dentro dessa estrutura, disciplinas, divisão de disciplinas, divisão de especificações e assim por diante, certo? Bom, além disso, você tem também com Aristóteles o uso da lógica. Aristóteles é um filósofo que vai valorizar muito a lógica, ou seja, a lógica é aquela ciência que busca determinar qual é a melhor forma de organizar os seus argumentos, porque a depender da forma como você organiza os seus argumentos, essa organização pode invalidar o seu discurso, ou seja, tornar a sua tese inválida, porque você pode, sem perceber, está, digamos assim, defendendo um argumento, uma tese falaciosa, uma tese que parece ser verdadeira, mas é falsa. E como é que a gente identifica uma tese verdadeira? Como é que a gente separa a tese verdadeira da tese falsa? Observando a organização dos argumentos a partir de determinados princípios, que quem determina esses princípios são a lógica, a ciência lógica. E Aristóteles é o camarada que vai organizar também a lógica, vai desenvolver a lógica, e isso tem forte influência no surgimento aqui das universidades, porque afinal a universidade ela envolve pesquisa, e pesquisa envolve método, ou seja, método para identificar se o conhecimento ele é válido ou não. Tá? Então a lógica ela tem uma forte influência. Além disso, Aristóteles é o camarada que vai valorizar a experiência sensível. Lembra que Aristóteles ele se diferencia de Platão por quê? Porque ele afirma que o conhecimento ele tem sua origem na experiência, uma vez que a alma não se separa do corpo, ou seja, para você conhecer coisas abstratas, ou seja, conceitos, ideias, para você fazer teoria, para você teorizar sobre o mundo, para você construir um conhecimento abstrato acerca da realidade, é importante que você tenha contato com o mundo material. Se você não tem contato com o mundo material, se você não toca, se você não sente, você não consegue teorizar sobre as coisas, logo não consegue fazer filosofia, não consegue compreender as ideias, não consegue compreender as formas das coisas. Esse é um ponto muito importante, ou seja, é o materialismo de Aristóteles influenciando a filosofia de São Tomás de Aquino. E além disso, se Aristóteles ele valoriza a experiência sensível, para pensar agora na mente da concepção cristã, para pensar de acordo com a concepção cristã. Aquilo que está voltado para a matéria, aquilo que é material, aquilo que é concreto é o quê? É a criação de Deus, é a natureza, a criação divina.
Então, se você quer conhecer a verdade, se você quer utilizar a razão, você deve observar a criação de Deus, a criação divina. Beleza? Então, fique ligado aí no próximo quadrinho que a gente vai compreender como é que São Tomás de Aquino faz a separação entre fé e razão. Olha só, agora a gente vai compreender como é que São Tomás de Aquino faz a separação entre fé e razão, e mais adiante iremos ver quais são as 5 provas ou as 5 evidências que São Tomás de Aquino levanta para apontar a existência de Deus, ou explicar racionalmente a existência de um ser absolutamente perfeito, justo, soberano, etc. Tá? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, a gente tem que entender que São Tomás de Aquino, inspirado ali pela sistematização ou pela mania sistematizante de Aristóteles, vai separar aquilo que é artigo da fé, ou seja, assunto da fé, e aquilo que é assunto da razão. São Tomás de Aquino vai dizer o seguinte: olha, a filosofia seria aquela ciência ou aquele campo de investigação que é responsável pelos assuntos da razão. Ou seja, você tentar estabelecer relações causais entre as coisas que existem na natureza. Paulo Vitor, como assim? Olha, vou explicar a causa de um fenômeno, como a chuva, o calor, as 4 estações, a tempestade. Vou explicar isso racionalmente. Como eu faço? Eu vou usar a filosofia. Ou seja, se eu quiser encontrar causas, estabelecer relações causais entre as coisas que existem, os fenômenos que existem na natureza, de forma racional, eu vou usar a filosofia, porque quem cuida dos assuntos da razão é a filosofia. Agora, se eu quero explicar qual é o propósito divino acerca da chuva para nossas vidas, cara, aí é assunto da fé. Ou seja, aí quem vai abordar isso é a teologia. Ou seja, São Tomás de Aquino ele começa a fazer a separação entre filosofia e teologia. Olha, a teologia cuida dos assuntos da fé. Se for para explicar as motivações divinas ou os pressupostos de fé, teologia. Se for para explicar racionalmente as coisas que existem na natureza, é a filosofia. Ou seja, estabelecimento de relações causais de forma racional. Outro ponto importante. Esse filósofo aqui que nós estamos estudando, né, esse filósofo medieval, São Tomás de Aquino, ele, como nós já falamos, tem a inspiração aristotélica, e ele vai dizer o seguinte, cara, olha, é perfeitamente possível observar a natureza, que no caso é a criação de Deus, e identificar nessa natureza provas, evidências da existência de Deus. E isso é muito interessante porque fica bem evidente aí aspectos da filosofia de Aristóteles, porque lembra, Aristóteles é o filósofo que vai dizer o seguinte, cara, que para você conhecer as coisas é necessário você experimentar o mundo material, porque não é possível criar teorias sem uma experiência com as coisas materiais. Sendo assim, para eu conhecer e entender racionalmente Deus, eu preciso recorrer, segundo o filósofo São Tomás de Aquino, recorrer à experiência sensível ao mundo material, que é o quê? A criação de Deus. Então, São Tomás de Aquino ele fala, olha, observando a criação de Deus, você observando esse mundo material, você consegue comprovar a existência do Criador. E aí quais são então as 5 evidências, ou 5 provas, ou 5 vias, existem vários nomes aí, né, para isso, 5 provas da existência de Deus levantadas por São Tomás de Aquino. A primeira prova é a causa eficiente. O conceito de causa eficiente diz o seguinte: tudo que existe no mundo possui uma causa eficiente, ou seja, uma causa que o antecedeu, uma causa que motivou, uma causa que anterior. Então, por exemplo, vamos pensar em termos biológicos. Qual é a sua causa eficiente? Ou seja, a causa que te deu origem. A causa eficiente mais próxima a mim, no caso ali, ou no seu caso, são os seus pais. No que se refere a mim, são os meus pais, porque a causa biológica, a causa eficiente, a causa que motivou a minha existência biológica é a junção ali dos meus pais, né? Tal. Bom, vocês já sabem, já são bem grandinhos, já entendem o negócio, né? Então, a causa eficiente, no sentido biológico, são os meus pais. Então, tudo que existe no mundo precisa de uma causa eficiente. Ninguém surgiu do nada. Porém, se tudo possui uma causa eficiente, necessariamente é preciso que exista algum ser que não seja causa eficiente, mas que seja causa de si mesmo. E o único ser que é causa de si mesmo, de acordo com a definição de acordo com a definição de Deus, Deus seria esse ser que
só poderia ser esse ser que é a causa de si mesmo. Porque veja só, Deus não é um ser absolutamente perfeito, Deus não é eterno, Deus não é infinito. Então, se Deus é infinito, significa que ele nunca deixou de existir e nunca deixará de existir. Isso faz parte ali da definição de Deus. Se Deus é assim, se Deus é infinito, se existe esse conceito de Deus afirmando que Deus é infinito, o único ser que é causa de si mesmo só pode ser esse ser infinito, que no caso é Deus. Porque se ele não fosse causa de si mesmo, ele nem poderia se chamar de Deus. Teremos aí uma contradição. Então, para esse ser ser Deus, ele não pode ter uma causa eficiente. Ele tem que ser causa de si mesmo. Então, para que a gente não entre em contradição, a gente precisa admitir que Deus ele não tem causa eficiente, mas sim ele é causa de si mesmo. Então, eu entender o conceito de causa eficiente, ou seja, o conceito de que tudo que existe tem uma causa externa a si mesmo, eu entendo que existe algo que não tem causa eficiente, que no caso esse algo é Deus. Outra coisa importante é o conceito de ser contingente e ser necessário, outra via, outra prova da existência de Deus. O que é contingente e o que é necessário? Contingente é o que pode ser diferente, é arbitrário, é acidental. Então, por exemplo, eu sou gordo, isso é uma contingência. Meus cabelos castanhos são coisas contingentes. Eu poderia ter nascido de outra maneira, poderia ser de outro jeito. A minha personalidade também poderia ser de outro jeito, etc. Agora, coisas que são necessárias são coisas que não podem mudar, que não poderiam ser de outro modo. E tudo que existe na natureza é contingente, né? Então, tem o que vocês são contingentes, o mundo que está à minha volta é contingente, porque pode ser de outro modo, pode ser diferente, eu posso ter um outro tipo de vida, assim como vocês também. Não somente os seres humanos, mas os animais, eles são contingentes. Né? Agora, seres necessários, o único ser necessário, ou seja, o único ser que tem as características que tem, não poderia ser de outro modo, ser de outro jeito, é Deus. Então, uma vez que eu vejo na natureza que existem criaturas contingentes, é importante que exista alguma criatura necessária, ou seja, uma criatura constante, que não mude a sua natureza, a sua essência, inclusive esteja ali preparada para organizar tudo que existe na natureza. Beleza? Então, essa separação entre ser contingente e ser necessário é importante para a gente entender essa segunda via. Outra coisa são os graus de perfeição. São Tomás de Aquino ele observa a natureza e diz o seguinte: cara, existem seres que são mais perfeitos do que outros. Como assim? Uma pedra fala? Não fala. Uma pedra respira? Não respira. Então, você concorda comigo que essa pedra é menos perfeita do que uma planta, por exemplo? Porque a planta ela respira. A planta não fala, mas a planta respira. Mas a pedra não respira. Então, a planta é mais perfeita do que a pedra. Agora, os animaizinhos, né, o gatinho, o cachorrinho, etc., eles emitem som. Eles não falam, mas eles emitem som. E eles têm mais perfeição do que as plantas. Inclusive os animais andam, as plantas ficam ali paradinhas no lugar. Então os animais são mais perfeitos do que as plantas. E nós, seres humanos, somos mais perfeitos do que os animais. Né? Nós falamos, nos comunicamos, nos organizamos socialmente, criamos leis, nos organizamos em sociedade, fazemos ciência e assim por diante. Agora, mesmo assim, nós percebemos que somos imperfeitos. E como nós somos imperfeitos, necessariamente precisa existir um ser mais perfeito. Esse ser só pode ser Deus. Outra coisa, causa final, próxima via, né? Quarta via, causa final. Tudo que existe no mundo tem uma finalidade, tem um propósito. Se tudo que existe na natureza tem um propósito, significa que precisou alguém estabelecer o propósito e a finalidade de tudo que existe. Esse ser que estabeleceu o propósito e finalidade de tudo que existe só pode ser Deus. A quinta e última via, que na verdade isso aqui seria a primeira via, mas aí na hora de escrever acabou rolando uma confusão aqui, mas tudo bem. Mas a ordem do produto não altera os fatores, aqui nesse caso, então não tem problema, tá? Então vamos lá. Aqui, a última via que nós vamos ver aqui, no caso, é a via do primeiro motor. Ou seja, qual a ideia do primeiro motor? Pensando ainda na questão da causa, vamos voltar aqui à noção de causa, ou seja, tudo possui uma causa, né? E aí a causa meio que ela vai retrocedendo, né? Vamos pensar a causa de novo no sentido biológico. Qual é a sua causa no sentido biológico? Seus pais. A causa dos seus pais, seus avós. Dos seus avós, seus bisavós. E assim você vai tendo uma sucessão de causas que vai retrocedendo. Agora, se a gente retroceder isso ao infinito, tem que parar em algum lugar. E quem é a primeira causa de tudo? Quem é aquele ser, aquela entidade que deu movimento a todas as coisas, que impulsionou todo o movimento na natureza? O primeiro motor aqui, no caso, só pode ser essa criatura, essa entidade que nós conhecemos como Deus, aquele ser que
dá movimento a tudo que existe na natureza, certo? Então, pessoal, é isso aí. Espero que você tenha gostado e tenha aprendido, que é o mais importante, beleza? Valeu, aquele abraço e até a próxima!